A ideia de debate, o que é que é? A ideia do debate é a gente priorizar, claro, né, os dois debatedores, é um luxo tê-los conosco. A gente vai passar em alguma coisa em torno de meia hora para a Fera e depois o mesmo período de tempo para o Souto Maior, e daí a gente abre para o debate, né? Uma outra pesquisadora também vai querer fazer uma parte no início do debate, e aí a gente abre propriamente para o debate, né? Pode ser feito perguntas, indagações, posicionamentos, né? São vários dados, muita riqueza de dados, e daí no final sim teria o fechamento, 10, 15 minutos para os dois painelistas. Bem, sem mais, né? Então a gente passa a palavra para a Fera, tenha bondade. Obrigada, Sérgio. Boa tarde a todos. Se me permite, eu não trabalho sentada, é uma brincadeirinha. Eu gosto de falar em pé, então me permitam essa liberdade. Esse projeto, ele foi capitaneado pelo Sintrajusc, mas ele tem por trás uma equipe de pesquisadores da Universidade Autônoma de Barcelona, aqui da Federal de Santa Catarina, que sou eu e a Cláudia Basso aqui presente, e mais uma colega do Rio de Janeiro, a Valéria. Então, o modelo que nós utilizamos durante todo o projeto é um modelo já testado e utilizado em vários países, tanto da América do Sul quanto na Europa, países de língua espanhola e portuguesa. Então, nós estamos trabalhando já com com um modelo já pré-estabelecido de uma pesquisa maior. Essa apresentação, que a gente pretende bem rápida, nós vamos passar alguns dados bem gerais da pesquisa, a situação sociodemográfica dos servidores que responderam, nós sabemos que não representa o universo total, e essas questões que nós colocamos na tela, relativa sempre é a percepção dos servidores que responderam. Não é a Vera, a Valéria, a Cláudia ou alguém que pensa isso. Então, nós estamos relatando aqui o que as pessoas falaram. Aqui nós temos os municípios abrangidos pela pesquisa, divididos por região do estado de Santa Catarina. Então, nós temos na tela seguinte, vocês vejam que nós temos uma frequência maior de respondentes na região metropolitana, Florianópolis e região metropolitana, isso englobando as 3 justiças. Esse quantitativo de 1.537 é Justiça Federal, Eleitoral e TRT. Então, nós estamos aqui por região e quantitativos. Justiça de Trabalho, hoje, nós temos um volume maior de servidores e aqui também ela representa 50,56% dos participantes do nosso universo pesquisado. Os procedimentos, rapidamente, não vamos nos alongar com isso, estudo piloto em 2010, coleta de informações em 2011, as autorizações dos responsáveis e os comitês de ética pelos quais nós passamos esse trabalho. Os instrumentos de pesquisa foram os questionários, cujo modelo eu já falei antes, já foi testado, e algumas entrevistas semi-estruturadas. Aqui estão as escalas de avaliação, isso aí é eminentemente técnico, depois se alguém quiser discutir, não vamos nos deter a isso. E nós trabalhamos com o pressuposto e a partir de fatores que levam aos riscos psicossociais no trabalho. Então, são fatores, isso é de acordo com a literatura científica atual, nós não estamos citando aqui os autores, mas está disponível, se alguém tiver curiosidade, no final. Então, a gestão por estresse, a sobrecarga, o desequilíbrio entre o volume e a complexidade da demanda, as altas exigências emocionais e cognitivas, sentimento de injustiça, a limitação a participar das decisões organizacionais, conflitos de papéis, enfim, tudo isso, a discriminação, a violência, enfim, tudo que nós citamos aqui nessas 2 telas, basicamente nós encontramos na fala dos servidores, tanto de entrevistas quanto de
questionários respondidos. Quem participou lembra que no final do questionário tinha um espaço para as pessoas se manifestarem por escrito. Então, muitos dos depoimentos que nós colocamos em tela, eles são depoimentos e frases escritas nos questionários que nós retiramos e trouxemos para cá. Então vamos aos resultados, né? Como o Sérgio disse que o tempo aqui é extremamente curto, vamos lá. Basicamente aqui também números percentuais, 60% dos respondentes, de novo, pertencem à capital e região metropolitana. Homens e mulheres, nós temos os quantitativos muito próximos, nós temos 10 mulheres a mais do que homens que responderam. Cargo de chefia dos respondentes, nós temos também uma certa aproximação, 80 pessoas a menos com cargos de chefia do que não detentores de cargos de chefia, funções comissionadas. Idade, tempo de serviço, então a média de idade é 42 anos, com desvio padrão de 8,6. Desvio padrão é assim, eu olho uma média, por exemplo, 42, 8,6, tanto pode ser para a esquerda ou para a direita, para mais ou para menos, tá? Nós vemos que tem grupos, temos picos, eu coloquei o gráfico justamente para a gente visualizar, temos picos ali, que permite ver mais ou menos onde estão localizados. Temos servidores aqui, isso chama atenção, com mais de 60 anos. Temos gente bem jovem, volume de pessoas ali na faixa entre 20 e 30, 30 a 40, mais ou menos considerável. E a antiguidade fica em torno de 15,3, com alguns picos também ali no início de carreira, mas ali depois dos 30 nós temos também alguns picos. Então, isso dos respondentes deste questionário. Aqui nós já entramos em 3 tipos de questionários respondidos com as médias e os desvios padrões à direita. Nós temos os valores que são as escalas, então a pontuação geral, e depois, só para a gente ter uma noção de como está essa pontuação. Se nós olharmos, eu já vou explicar isso aí, não vou me deter nessa tela aqui. Se nós olharmos de uma maneira geral, nós vamos dizer, poxa, mas os resultados estão ótimos. Realmente estão ótimos. De 1 a 7 eu valoro 5,23, ok, tá bom. Organização em torno, por exemplo, de 0 a 10, 7,4, tá ótimo. Social 7,67, de 0 a 10, tá bom? Então, de uma maneira geral, olhado assim, excelente. Onde nós temos aqui de 1 a 4, eu tenho 3,2, poxa, quase o máximo. Então, vamos ver isso mais detalhadamente. Vamos entrar um pouquinho. Se a gente se deter só aos números, nós não vamos ter um retrato da situação conforme ela é na realidade, ou seja, na percepção do servidor que respondeu. Então, aqui nós temos as condições materiais e técnicas do trabalho, elas são super bem valoradas, ou seja, as pessoas acham que trabalham em excelentes condições. Aí inclui móveis, equipamentos, todas as condições, o local de trabalho, salvo exceções. No interior nós tivemos bastante queixas, várias queixas relativas a, por exemplo, coisas bem banais, armários. Ter que levantar para pegar processo, ou um quartinho, entre aspas, onde tem lá um volume de processos depositados e que a pessoa tem que ir lá e as condições não são legais. Então, isso também nós tivemos. Mas, de maneira geral, as condições são boas. Condições sociais também estão super bem valoradas. Um nível razoável de satisfação com as condições de desenvolvimento, abaixo aqui, condições de desenvolvimento é o quê? Autonomia na tomada de decisões profissionais, justiça na remuneração e na promoção, oportunidades para a formação continuada, vias de promoção laboral,
participação nas decisões organizacionais, relação com a direção, avaliação do rendimento profissional pela instituição, apoio recebido da direção. Então, esse item, juntamente com a regulação, que aqui tem também mais ou menos quais foram os fatores analisados, tempo de trabalho, horários, ritmo, descanso, etc., nós já temos aqui um nível razoável de satisfação. Quer dizer o quê? Tem um grupo que diz está ok, está tudo bem, e tem um grupo que diz não, não está bem, eu tenho queixas neste sentido. Então, eu não estou satisfeita. Os desvios padrão aqui, se nós voltarmos até aqui nessa tela, nós vamos ver que nós temos desvios padrão, lá naquele cantinho, altos. 2 é um desvio padrão alto para uma média de 0 a 10, 1,68, 1,77. Vejam, nós temos aqui para cima e para baixo. Então, isso significa que tem gente que diz que está tudo muito bem, obrigada, e tem gente que diz que está não muito bem. Então, aqui nós temos o discurso. Quando é dada a palavra, ou seja, as pessoas vão ser entrevistadas, as pessoas falam mais. E aí nós encontramos questões diferentes. As pessoas reclamam e queixam-se. Estão inconformes, quer dizer, inconformadas, melhor a palavra, desculpa, com o modelo de gestão adotado, com os quadros de sofrimento e adoecimento relacionados ao trabalho, as questões da injustiça na justiça, parece uma frase assim, meio lugar comum, as pessoas repetem bastante. Uma outra questão que chamou a nossa atenção foi a quantidade de servidores que deixaram o seu e-mail ou um telefone, ou seja, algum contato para serem entrevistados. Eu quero falar, eu preciso falar. Isso é um dado para nós bastante significativo numa pesquisa desse teor, porque nós priorizamos neste momento a coleta de dados quantitativos e mesmo assim as pessoas disseram, por favor, eu preciso de um espaço para falar. Então, aqui nós temos a questão, o conteúdo do trabalho. Aqui nós estamos avaliando as demandas físicas e psíquicas, a autonomia e suporte social. Então, aqui nós temos, o ideal seria, ou ausência de dificuldades, a valoração em torno de 4. O que nós tivermos em 1 e 2, ou nessa região, indica situações problemáticas. Então, vamos dar uma olhadinha. Olha só, nós temos, próximo do 4, demandas físicas, nós temos gente que diz que não tem problema nenhum, 0 problema, avaliou em 4, e é um quantitativo até considerável. E vem vindo. 3, entre 2 e 1, um pouco mais de 2, nós temos uma zona de risco. Aqui já temos problemas sérios de adoecimento profissional ligado ao trabalho. Aqui, demandas psíquicas, situação mais ou menos semelhante. Vocês percebem que os blocos são mais largos, significa que nós temos volumes de respostas mais homogêneos em torno de determinadas valorações. Aqui também nós temos um volume de pessoas entre 1 e 2 e chegando ao 3, bastante significativos. E depois nós temos aqui no 4, e próximo do 4 também, pessoas que dizem, não, está tudo certo, está tudo bem, não tem problema nenhum. Autonomia, logo abaixo, mais próximo do 4, também, indica, basicamente, a gente não pode falar em ausência de problemas, porque nós estaríamos desprezando todo esse povo que pontuou para cá. 1 seria muito problema mesmo. Eu não tenho autonomia, minha autonomia é 0, nessa faixa aqui. Nós não temos um volume muito grande, mas as pessoas estão aqui. Aqui o suporte social, vocês podem ver que já inverte. O maior volume está em torno de 4, inclusive com o 4 lá em cima, chegando ao seu limite máximo. Significa o quê? As pessoas se sentem bem
entre os colegas, com chefias. Então, nós não estamos considerando casos isolados, estamos considerando de maneira geral. Nesse aspecto, nesse questionário, pelas valorações dadas, aparece o suporte social como um item super bem valorado. Aqui nós temos só uma explicaçãozinha rápida, não precisamos ler. Então, de maneira geral, aparecem os aspectos positivos neste questionário, nessa escala. Nós temos, em compensação, demandas físicas, que é 2,92, não é tão baixo, o desvio padrão 0,64, tem uma desproporcionalidade, certo? Então, as respostas em torno de 1 e 2, problemas relacionados, como nós falamos antes, e o pessoal ali em torno do 3 para cima, médias e baixas demandas físicas. É como se nós tivéssemos um grupo de servidores que é muito demandado, que não suporta mais, que diz, pelo amor de Deus, diminui a carga, eu não aguento, e um outro grupo que diz, está tranquilo, o que eu faço está dentro das minhas possibilidades, está tudo bem. Então, isso aparece aqui bem interessante também quando nós observamos as observações, né? Desculpem. Quando nós olhamos as observações escritas na questão 31 do questionário e também nas entrevistas. Então, isso aqui ficou ficou expresso. Os problemas mais recorrentes que nós tivemos. Então, voltamos à pressão por produtividade, as metas, o espaço de tempo. Aqui as pessoas, às vezes, em alguns momentos, falam que se sentem como máquinas. Uma máquina que não desliga nunca, que não pode desligar. Nós temos relatos, por exemplo, de uma pessoa que vai para casa e se fecha no banheiro, uma mulher, porque as filhinhas que saem da escola vêm conversar. Mamãe, mamãe, na escolinha aconteceu isso, aquilo, e ela diz que não suporta ouvir a voz, porque ela está de num nível de saturação tão alto, tão elevado, que a voz das filhas pequenas incomoda. Então, ela usa essa estratégia, ela vai ao banheiro, fecha a porta, não deixa as crianças entrar, até ela conseguir diminuir, e aí ela sai e vai para a vivência com a sua família. Então, isso é um exemplo dentre vários que nós temos. E nós temos pessoas, como estávamos salientando antes, que dizem que está tudo muito bem, não tem pressão, está legal, está dentro daquilo que eu posso fazer. Então, sempre neste grupo do TRT, é interessante que nós trabalhamos com esses dois blocos de servidores. A política de ascensão profissional para vagas em cargos comissionados é colocado como um problema sério, porque se eu sou amigo, se eu sou amiga, se eu sou indicado por... não há critérios claros, é disso que os servidores queixam-se. Despreparo de algumas chefias para a gestão de pessoas. Gente, esse item aqui é um item que a gente encontra... Aqui, Justiça Federal Eleitoral do Trabalho é igual, praticamente igual a essa queixa. Nós encontramos isso nos bancos, nós encontramos isso nas escolas, nós encontramos isso de maneira geral nas instituições, sejam públicas ou privadas. Tá? Então, eu não estou dizendo que com isso que aqui está tudo bem, que isso é um problema geral. Não, aqui existe e é um dos itens de bastante queixa. Autoritarismo e desrespeito com o qual alguns dirigentes tratam suas equipes. Quando falamos dirigentes, aqui a gente entende todo tipo de pessoa que tenha poder ou cargos de chefia, etc., que tenha sob as suas ordens pessoas. Tá? E pouca atenção às unidades do interior de Santa Catarina. Eu conversava com a Cláudia agora há pouco, ela aplicou os questionários no interior. Então, as queixas são quais? Poucos servidores para o volume de demandas que existem nas varas, enfim, naquelas regiões. E uma outra